E aí, galera, aqui é o Gustavo Dias, professor de Química. Nós vamos fazer aí 2 exercícios de pilhas para a gente finalizar essa primeira parte que nós vimos de toda a introdução teórica da pilha de Daniel, que já é um exercício bacana, né? Agora a gente vai fazer 2 exercícios, um pedindo tudo que você pode ver de pilhas, nós vamos ver aqui. E no segundo exercício de vestibular, só para você ver que é bem mais fácil e tudo, beleza? Então, nessa primeira questão, ele deu o magnésio e o cobre, né? E ele quer que nós vamos pegar toda a parte teórica. O que ele pode pedir de parte teórica? Ele vai pedir, por exemplo, quem que vai ser o cátodo, tá? Ou seja, se eu preciso saber do cátodo, ele vai precisar do ânodo. Quem vai ser o polo positivo? Quem vai ser o polo negativo? Quem sofre redução? Quem sofre oxidação? Quem sofre corrosão? E quem sofre o aumento de massa. Tá ok, pessoal? E bem mais coisa que a gente vai fazer tudo aqui. Isso aqui é o básico do teórico, mas a gente vai falar de toda a parte teórica. Então esse exercício ele é bem completo, tá? Pessoal, tudo isso aqui, como nós vimos no primeiro vídeo, nós podemos resolver através do pipocar, tá? O que é o pipocar? Nós vimos na aula passada que é um macete de pilha do polo positivo no cátodo sofre redução. Então, pilha, o polo positivo, no cátodo sofre redução. Então, quem sofre redução é o cátodo, tem polo positivo, isso quando a gente fala de pilha. Ok? E a gente tem a regrinha também do OPA. Né? O que é o OPA? O OPA é quando sofre oxidação, porque perde elétrons e aumenta o NOx. Então, com esses dois aqui, a gente faz qualquer questão teórica de pilhas e de eletroquímica de maneira geral, ok? Então, pessoal, veja bem. Para eu saber pilha, eu tenho que ir na definição de pilha. O que é pilha? São reações químicas que produzem eletricidade. Mas que reações químicas? Diólise e redução. Então, eu preciso saber, primeira coisa, quem sofre oxidação e redução. Primeira coisa, tá? Veja que ele não deu os padrões. Lá no primeira parte do exercício, ele tinha dado o padrão e deixou bem claro, padrão de redução do cobre, tá? Que ele falou que era mais 0,34 volts. E ele deixou bem claro o padrão, ou o potencial padrão de redução do zinco, tá? Que era menos 0,76 volts. Lembrando que esses potenciais aí é sempre dado em volts. Então ele deu isso aqui. Aí a gente vê pelo número maior. Como ele deu padrões de redução, aquele que tiver o número maior sofre redução. Então nós concluímos que era o cobre. Porque o cobre tem um valor maior que do zinco, então logo ele sofre redução. Ok? Mas veja bem que nesse exercício aqui, ele não deu qual o padrão que é. Se era de redução ou oxidação. Mas ele deu a reação. Pela reação nós já descobrimos aí de cara se é redução ou oxidação. Por exemplo, aqui ele está ganhando elétrons, ó. Então, se está ganhando elétrons, é redução. E o NOx está o quê? Diminuindo. Se o NOx está diminuindo ou está ganhando elétrons, eu já sei que é uma reação de oxidação. Então, eu já vou consertar aqui, ó. Então, quer dizer que ele, aliás, de redução, ele deu padrões de quê? De redução. Ok? Por quê? Porque ele deu reações de redução. Ele não escreveu como lá na pilha que nós fizemos de Daniel, mas ele deu a reação. Alguma coisa ele vai te indicar para falar. Se ele dá um valor só cru assim e falar para você adivinhar, isso não existe. Então, como que eu sei que é padrão de redução? Porque as reações são de redução. Ok? Então, tá bom. Então, com isso aqui, a gente já vai descobrir quem sofre redução e quem sofre oxidação. Aquele que tem o maior padrão de redução é o que sofre redução, que no caso aqui é o cobre. Então, o cobre aqui, ele vai sofrer a redução, tá? Então, já vou colocar aqui. Consequentemente, o magnésio, né, vai sofrer a oxidação. Pessoal, com isso eu já descubro tudo, pelo pipocar.
Quem redução? Quem sofre redução é o cobre. Então, logo, ele é o cátodo. Então, quem é o cátodo aqui é o cobre. E se ele é o cátodo, ele é o polo positivo. Então, quem é o polo positivo? O cobre. Então, consequentemente, eu já coloco do outro, ó. Magnésio mais 2 e magnésio mais 2. Pronto. Agora, quem sofre corrosão e quem sofre aumento de massa? Tem duas maneiras. Ou você decora, ou você vai de maneira bem inteligente. Como? Ora, primeiro, quem sofre oxidação é quem sofre corrosão. Agora, por que isso acontece? Então, primeiro vamos aqui, ó. Como que eu monto a pilha? Então, aqui é como se fosse a minha barra de magnésio, barra sólida, né, metálica. E aqui é a minha barra de cobre. Se eu coloco o magnésio aqui, eu tenho que colocar alguma solução de magnésio. Então, eu vou colocar sulfato de magnésio. E eu vou colocar aqui um sulfato de cobre. Depois que eu fiz isso, eu vou ligar a ponte salina. Por quê? Porque a ponte salina ela é importantíssima, porque é ela que vai dar a reação mesmo. A reação ocorre, mas se não tiver ponte salina, ela já isola, fecha o circuito, em poucos segundos ela cessa. Com a ponte salina acontece mais. Pessoal, o que é ponte salina? Veja o vídeo 1, tá? Então, tá aí a ponte salina, que o objetivo dela é fazer a reação ocorrer. Então, o amperímetro vai ler, se tivesse uma lâmpada vai acender e tudo. Então, para eu montar a pilha, tá aí, ó, bonitinho. Essa é uma pilha. Aí eu tenho que saber que o magnésio ele sofre oxidação, né? Logo, se ele é oxidação, então ele vai ser o polo que negativo. Então esse aqui é o meu polo negativo, então esse aqui é o meu polo positivo, tá? Quem sofre corrosão é quem sofre o que? A oxidação. Então esse aqui é o meu magnésio e o aumento de massa é o cobre, tá? Agora, por que a nível de reação? Nós vamos ver isso agora. Mas antes, vamos ver aqui, ó, outra coisa. Sentido dos elétrons. Olha aqui que bonitinho. Qual que é o sentido dos elétrons? Pessoal, primeiro tem duas coisas. A maneira mais decorativa, porque como o elétron ele é negativo, então ele vai sair do negativo para o positivo. Isso aqui é o sentido dos elétrons. Agora, se eu quiser saber o sentido da corrente elétrica, são duas coisas diferentes. Corrente elétrica, elétrica. A corrente elétrica, pessoal, é o que nós vimos no primeiro vídeo, é para ser igualzinho dos elétrons, tá? Mas por convenção é o contrário. Então eu vou colocar aqui, ó, corrente elétrica. Então o sentido dos elétrons é sempre o contrário, negativo e positivo. Quem é o negativo, pessoal? Negativo é quem sofre oxidação, é quem perde elétrons, né? A oxidação perde elétrons. Então quem está perdendo elétrons, os elétrons vai de quem perde. Então, eu vou colocar aqui, ó, de quem perde vai para quem ganha. Beleza? Então, de maneira decorativa, sabe, negativo e positivo. Ou, como você tem que saber que o polo negativo é oxidação, e oxidação faz o quê? Perde elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó, para ficar mais visual. Então, perde elétrons e aqui ganha elétrons. Então, lógico que a corrente elétrica, ela vai os elétrons vai do magnésio para o cobre. Agora, se eu quiser saber a corrente elétrica é sempre o contrário dos elétrons. Beleza? O que nós podemos ver mais? Por enquanto, de parte teórica, é isso aqui. Agora, a parte prática, que é das reações, a gente vai ver na transição do vídeo, para a gente limpar essa baguncinha boa aí na transição. Bom, pessoal, a questão prática são as reações, né? A reação catódica, o cátodo, é o polo positivo. Então, se ele quer do cobre, né? Então, o que aconteceu? O cobre, ele sofre o quê? Redução. Redução ganha elétrons, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca cobre no reagente e cobre no produto. Lembra que essa parte aqui, assiste a primeira parte, que é a introdução detalhada de eletroquímica, que você vai entender bacana. O cobre é mais 2, né? Então, ou ele vai para o zero ou ele vem do zero.
Mas como é uma reação de redução, o NOx diminui. Então, se diminui, ele tem que ir do 2 para o 0. Então, ele só vai para o 2 e para o 0, formando essa parte metálica aqui. Para fazer isso, ele ganha elétrons, né? Ganhar significa colocar os elétrons no reagente. Veja lá se você não entendeu direito, hein? Agora, magnésio. O magnésio eu vou colocar no reagente e vou colocar no produto. Como o magnésio sofre oxidação, o que acontece com o NOx? Aumenta. Para o NOx aumentar, 0 para 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, que é a parte sólida, para 2. Numa reação de oxidação, perde elétrons e aumenta o NOx. Então, perde. Então, quando perde, eu vou colocar no produto. 2, porque a carga é 2, aqui é 2. Ok. Então, eu fiz as reações catódica e anódica. A reação global é quando eu somo elas. Para eu somar, a mesma quantidade de elétrons no reagente tem que estar no produto. Senão, tem que multiplicar, que a gente vai fazer um já. Então, aí é só somar. Ó. Fica cobre mais 2, mais magnésio, que produz cobre 0, mais magnésio mais 2. Pessoal, agora, o que nós podemos falar aqui de importante? Veja bem, o cobre, ele está perdendo íons e ganhando a parte sólida. Então, o que acontece? Por que quando ele sofre redução, a massa aumenta, né? Aqui, ó, bonitinho, aumenta a massa. Porque está sendo produzido o quê? Mais cobre sólido. Então, esse cobre sólido adere nesse eletrodo aqui de cobre. Agora, no caso do magnésio, ele está perdendo parte sólida, que é o 0. Lembra que quando é 0, significa que é a parte sólida, tá? E quando aqui é a parte iônica, tá? Então, ele está perdendo parte sólida e indo para a parte iônica. Então, ele vai perder isso aqui, ó. Então, ó, bonitinho, ele perde sofrendo corrosão. Se for um exercício bem minucioso, ele pode perguntar com a coloração, o que acontece com a coloração de cada um. Por quê? Por exemplo, sulfato de cobre, ele é azul, né? Nós vimos que as reações, algumas soluções, elas são coloridas por causa dos seus íons, né? Isso nós vimos na parte 1, que eu mostrei duas experiências lá, que à medida que os elétrons vão ganhando ou perdendo, né? As substâncias vão ganhando ou perdendo, vai mudando de cor. Então, por exemplo, o que acontece com a solução de cobre, sulfato de cobre, com azul? O azul vai ficando mais forte ou fraco? Aí, o que acontece? Você olha aqui, ó. O que está acontecendo com o cobre mais 2? Porque esse cobre mais 2 é o que dá a característica azul para a solução, concorda? Porque cobre sólido não fica em solução, ele vai ficar incrustado aqui, ó. Então o que está acontecendo? Ele está sendo formado cobre metálico, ou seja, a concentração do cobre mais 2 está diminuindo e a do cobre 0 está aumentando. Então o que acontece ao longo da reação? O azul ele fica fraco, ele vai ficando bem fraquinho, é um azul bem forte, ele vai ficando bem fraquinho, ele não chega a ficar incolor, mas ele fica bem fraquinho. Por quê? Porque está perdendo parte iônica, que é o que dá a cor, para a parte sólida. O contrário acontece com o magnésio. O magnésio, a concentração do magnésio diminui e a concentração do magnésio, mais 2, fica mais forte. Se tivesse uma coloração aí, né, do magnésio, que não tem, tá? É incolor, mas ele fica mais forte. Vamos supor se ele fosse em tons esverdeado. Então seria bem mais forte. O verde seria mais forte. Por quê? Porque ele está aumentando a concentração do íons, que é o que dá a cor. Então essa é uma questão que poucos professores falam, mas é uma questão que pode cair sobre a cor das concentrações, das soluções aqui. Beleza? Pessoal, notação da pilha. Primeira notação é sempre a parte de oxidação, depois redução. Então, quem está sofrendo oxidação aqui é o magnésio. Então, eu tenho que colocar o magnésio primeiro. Então, eu venho aqui, ó, coloco o magnésio, indo para o magnésio mais 2. Tá? Então, tá aqui, bonitinho. Passo as duas barrinhas, que significa a ponte salina, e coloco o cobre que está sofrendo a redução, tá? Então, tá aqui, bonitinho, filé. E a DDP da pilha. Isso aqui é oxidação e redução.
A DDP é o potencial maior menos o potencial menor, tá? Então, potencial maior aqui no caso é do cobre, então é 0,34, menos o potencial menor, que é menos 2,36. Então, a DDP dessa pilha, ela vai ser 2,7 volts. Positivo, porque é uma reação espontânea, tá? Então, grave isso aí, hein? Reação de pilha é uma reação espontânea, porque eu não preciso forçar nenhuma situação. Basta colocar, montar isso aí, que acende a lâmpada naturalmente. Beleza, pessoal? Então, nós vamos fazer mais um exercício bem pequenininho para ir do vestibular e finalizar essa parte na transição corrente. Bom, galera, exercício aqui bem simples, só para falar das semi-reações e a reação global aí de cada um. Então, primeiro, ele deu duas substâncias, o alumínio e o lítio, e deu os potenciais de oxidação. Então, aquele que sofre oxidação é aquele que tem maior potencial, que nesse caso aqui é o lítio. Então, logo, o lítio ele vai sofrer oxidação, então o menor sofre o quê? Redução. Então, para eu fazer, vamos lá no pipocar, né? Então, o pipocar é o quê? Pilha do polo positivo, no caso, sofre redução. Então, quem sofre redução aí? É o alumínio. Então, o alumínio, ele sofre redução, então logo ele é o cátodo, tá? E o polo positivo. Então, para eu fazer a minha reação catódica, tá? Então, a minha semi-reação catódica é do alumínio sofrendo redução. Redução, lembrando que o alumínio é mais 3, então ou ele vai de 0 para 3 ou de 3 para 0. Você está sofrendo redução, o NOx diminui, então tem que ser de 3 para 0. Então olha aqui, ó, eu coloco alumínio no reagente e eu coloco alumínio no produto. Como está diminuindo o NOx, então eu coloco mais 3 e 0. Beleza? Redução ganha elétrons, então fica mais 3 elétrons, ok? Mais 3 elétrons, porque a carga dele é 3. Logo, a minha reação anódica vai ser aí do lítio, né? Então, o lítio aqui no reagente, lítio no produto. Se você está sofrendo oxidação, o NOx aumenta. Então, vamos para o outro aqui, ó. Opa, né? Oxidação, perde elétrons e aumenta o NOx. Então, para o NOx aumentar, como a carga é mais 1, então ou vai para o 1 para o 0 ou do 0 para 1. Como o NOx aumenta, 0 para 1. Então, ele vem aqui, ó. 0 para mais 1. Então, ele perde um elétron, porque a oxidação perde. Para eu somar e fazer a reação global, tá? Para eu fazer a reação global, não dá. Porque, olha aqui, aqui eu tenho 3 e 1. Então, eu tenho que transformar esse 1 em 3. Como? Multiplicando por 3. Então, aqui fica 3. Aqui fica 3. Então, esse 1 agora vira 3. Agora sim eu posso, ó. Posso cortar e vou somar. Então, fica alumínio mais 3, mais 3 lítio 0, formando alumínio 0, mais 3 lítio mais 1. Aí, com isso, eu já sei tudo. Quem sofre oxidação está perdendo parte metálica, transformando em íons, então sofre corrosão. Aqui é aumento de massa, eu já sei tudo isso aqui e fechei a pilha. Agora, na letra B, pessoal, ele não escreveu se é oxidação ou redução, mas ele deu a notação. A notação está indo de, aqui é mais 3, se eu corrigir, então está indo de mais 3 para 0, então o NOx está o quê? Diminuindo. Aqui também o NOx está diminuindo, porque isso aqui diminui, aqui também diminui, porque o padrão tem que ser o mesmo. Então, se está diminuindo, então está sofrendo redução. Então, ele deu padrões de redução. Então, qual que é o meu raciocínio? Aqui tem maior padrão de redução, sofre redução. Que nesse caso aqui é o cobre. Então, o cobre sofre redução e o alumínio sofre oxidação. Então, vamos colocar o alumínio, ele vai sofrer oxidação. Então, o alumínio, coloca o alumínio no reagente e alumínio no produto. Para sofrer oxidação aumenta o NOx e perde elétrons. Então, se aumenta o NOx, então ele vai de 0 para 3, aumentando o NOx e perdendo elétrons. Então, tá aqui,
Essa é a minha parte sólida. Agora o cobre sofre redução. Então ele está ganhando elétrons, o NOx diminui. Então eu coloco aqui, ó, cobre no reagente, cobre no produto. Diminui o NOx, então ele vai de 2 para 0. E ganhando elétrons. Então tá aí bonitinho, sofrendo aqui. Então eu fiz a minha reação, o quê? Vamos colocar. Se aqui é redução, então a redução é o cátodo, né? Pilha do polo positivo no cátodo sofre redução. Então a redução aqui é o meu cátodo. Então eu vou colocar aqui, ó, essa aqui é a minha semi-reação catódica e essa aqui é a minha semi-reação anódica, ok? Então vamos colocar. Mas veja bem que eu não posso somar, porque aqui é 2 e aqui é 3. Eu tenho que igualar o mesmo número. Então, para eu fazer isso, eu posso aqui, ó, multiplicar por 2 e aqui por 3. Concorda? Aí aqui fica 2, 2 e 2 vezes 3, paga aqui dá 6. E aqui 3, então 3 vezes 2 dá 6 e aqui dá 6. Ó, tá, agora eu posso cortar e vou colocar aqui, ó. 2 alumínio 0 sólido, mais 3 cobre mais 2, que está sendo produzido 2 alumínio mais 3 cobre 0, tá? Se ele pedisse a notação, lembra lá, né? Notação é o quê? Oxidação primeiro e redução. Tem quem sofre oxidação? É o alumínio. Então eu coloco o alumínio, tá? Aqui bonitinho. E a ponte salina e o cobre. Bonitinho, tá? Então tá aí, filezinho. Se você não quiser colocar o número, esse número aqui não precisa, tá? O 2 e o 3. Não vai estar errado. Então, pessoal, essa é a parte que a gente pode complicar um pouquinho. E vamos finalizar com um exercício aí de vestibular que é simples, porque o que eu cobro aqui é tudo. Então, no vestibular não é tudo. É algumas partes, aí você vai ver bem fácil. Vamos na transição correndo. Bom, pessoal, tá aí uma questão da VUNESP 2011 sobre pilha de Daniel, que é um dos assuntos que mais cai, porque ele vai falar aqui, ó, sobre o importante de você saber o que é pilha, e ele fala aqui, ó, dois dados importantes. Primeiro, a pilha foi inventada por John Daniel, né? Lógico, por isso que é chamado de Daniel, em 1836, tá? Então, pessoal, vamos ver o que ele vai perguntar pra gente resolver a questão aí bonitinho. Então tá aqui, olha aqui, bonitinha a questão. E vamos ver o que ele vai perguntar. Nessa célula eletroquímica, tá? Célula, né? Célula eletroquímica formada por essas duas. A energia produzida pela reação de oxirredução, então olha aqui, ó. E é espontânea, é transformada em eletricidade. Pessoal, isso é definição de pilhas, não é verdade? O que é a pilhas? Você vai ter uma reação de oxirredução. Vamos ver, pessoal. Aqui. O que o zinco está acontecendo aqui? O zinco está perdendo elétrons. Olha aqui os elétrons no produto. E o NOx está aumentando. Então significa que ele está sofrendo oxidação. Então eu vou colocar aqui, ó. Ele está sofrendo oxidação. Então o outro, que seria aqui a de cobre, veja o que está acontecendo, ó. Ele está ganhando elétrons e o NOx está diminuindo. Está indo de 2 para o 0. Se o NOx diminui, pessoal, então isso aí é o quê? É redução, né? Então vamos aqui escrever redução. Então, basicamente, é uma reação de quê? De óxido, redução e gerando eletricidade. Então, verdadeiríssimo, né? 2. Os elétrons caminham espontaneamente pelo fio metálico do eletrodo de zinco para o de cobre. Pessoal, isso é fácil, né? O zinco perde elétrons. Então tá aqui, ó. Ele perdendo elétrons aqui. E o cobre ganha elétrons. Então, se o zinco perde e o cobre ganha, então, logicamente, o sentido aqui vai ser do zinco para o cobre. Porque se o zinco ganha, se o zinco perde elétrons, porque o cobre está ganhando. Então, olha aqui, ó. O zinco perdendo, porque sofre oxidação, e o cobre recebendo os elétrons por sofrer redução. Então, questão verdade, né? 3. A reação de redução do cobre 2+, tá aí tudo bem, né? Reação de redução do cobre 2+. Então, tá tudo ok. Consome elétrons, certo? E para compensar essa diminuição de carga, os íons K+, migram para o cátodo através da ponte salina.
Pessoal, então tem duas coisas pra gente analisar aqui, tá? Primeiro, ele falou da ponte salina. O que acontece? Se a reação está consumindo elétrons, o que acontece? O que acontece aqui? A parte negativa fica muito grande. Ou seja, aqui vai ficar bastante negativo. Vai ficar com bastante cargas negativas aqui, ó. Então vamos encher aqui, ó. Vamos colocar aqui. Como fosse esses tracinhos aqui, como fosse carga negativa. Por que está acontecendo isso, pessoal? Porque os elétrons estão vindo do zinco, não é verdade? Está saindo do zinco indo para o cobre. Então está enchendo de carga negativa. Se isso aqui ficar com muita carga negativa, vai fechar o circuito. Aí que entra a ponte salina. Para dar o quê? Para dar essa parte do K+, para neutralizar essas cargas negativas. Opa, positivo com negativo neutraliza e a reação ocorre. Então, realmente, pessoal, essa é a função da ponte salina. Agora, outra coisa que a gente tem que analisar é o cátodo. Geralmente, será que é o cátodo mesmo? Vamos lembrar, né, pessoal, no pipocar. Então, vamos escrever aqui, ó, para ficar legal, ó. Então, vamos escrever pipocar. O que é o pipocar? Pilha do polo positivo no cátodo sofre redução. Então, quem sofre redução é o cobre e ele é o cátodo. Então, realmente, o potássio está indo para o cátodo? Então, verdade. Então, veja bem que esse pipocar te ajuda em várias maneiras, em várias possibilidades, tá? Então, essa questão ela é verdadeira. Pessoal, 4. A força eletromotriz é outro nome que se dá, tá, pessoal? Para voltagem, para DDP, para tensão elétrica. Então são esses nomes que, né, criados aí. Gerado por essa célula eletroquímica a 25 graus Celsius equivale a menos 1,1. Pessoal, eu nem preciso saber o valor. Apesar que ele deu os valores, nós sabemos que é o valor maior menos o menor. Só que olha aqui, isso aqui tá dando negativo, percebe, ó? Número negativo. Pessoal, pilha não dá DDP negativa. Por quê? Porque a reação, olha aqui, ó, é espontânea. Se a reação é espontânea, a DDP tem que ser positiva, tá, pessoal? Então essa questão ela é falsa. Então a opção correta aí, ó, é 1, 2 e 3, apenas correto. A 4 está falsa porque a DDP dá sim 1,1, mas só positiva. Tá, pessoal? Então a gente vai encerrar aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí na pilha e ficar aquele negócio. A vida é linda porque a química é linda e ó, você não tá me vendo, mas mentaliza aí porque a sua vida é bonita, linda, maravilhosa por causa da química, beleza? Beijão e tchau, tchau.